lá na cidade de Buritis, no Piauí. Ela tem um grande sítio, que herdou dos pais, e nesse sítio é meio acidentado, tem uns morros, umas montanhas, e lá em cima da montanha existia uma fonte d'água. E essa fonte era que alimentava ali o sítio, o pessoal ali do sítio, ali, o circunvizinho do sítio da irmã Maria, Maria Francisca. E essa fonte secou. 80 anos essa fonte havia secado. E a irmã Maria não havia nem nascido. Mas aí nasceu, cresceu e contaram a história da fonte para ela. E ela vive da agricultura e a fonte lá em cima havia secado. Como no Piauí é muito seco, como no Nordeste, no sertão nordestino, muito seco, e ali não plantava um milho, não plantava uma batata, não podia plantar uma tomate, porque a seca não dava. Não tinha como. Terra seca e árida. E um certo dia ela passou um áudio para mim, dizendo: irmão Josemar, ela me chamava de pastor Josemar, eu estou abolindo esse título de pastor, que isso não adianta de nada. Não adianta nascer pastor. Pastor para quê? Para que ser pastor? Eu sou um pregador. E estou provando aqui o que essa capa de Elias é capaz de fazer. Porque ela funciona, viu, irmão? Essa capa funciona. Pode não funcionar na sua vida aí, porque você se tornou um idólatra dentro da mensagem. Você é um idólatra. Colocou o William Branham no lugar de Deus. Você vai quebrar a cara. Pode escutar a fita de William Branham como for. Mas se você não tiver vida e não colocar em ação, você vai ser uma saboneteira de guardar sabonete. E ela disse: pastor Josemar, eu tenho uma fonte d'água aqui que está seca faz 80 anos, que era dos meus pais. Eu peço ao senhor que o senhor ore por essa fonte d'água. O senhor grave um áudio por essa fonte d'água, que ela volte a dar água. Eu digo à senhora que ela havia escutado uns testemunhos que eu tinha falado a respeito de orar e deter a chuva, lá em Belo Horizonte, quando fui pregar lá na igreja do pastor Vanderlei Costa. Estava lá 4 dias de campanha, e Vanderlei Costa disse: Josemar, aqui vai chover de noite, aqui não vai ninguém para a igreja. Que aqui quando chove é água com força. Eu disse: então fale para a nuvem. Estava tudo negro, tudo preto assim. Isso era 11 horas da manhã. A gente caminhando lá na rua da casa dela, é um lugar muito bom para se caminhar. E eu disse: fale aí para as nuvens se deter. E o Vanderlei Costa olhou para mim assim e disse: você está brincando? Você está me tirando, rapaz? Eu disse: não, rapaz. Olha aí, pai, não está tudo negro de chuva? Você não está dizendo que a noite aqui vai chover e não vai dar ninguém para a igreja? Ele tinha arrumado umas cadeiras mais para botar no lado de fora assim, e disse: agora pronto. O culto não vai dar ninguém. Esses 4 dias aqui vai ser de chuva. Fale para a nuvem. E ele ficou assim, manietou a cabeça. Aí eu fui andando. Ele olhou, eu acho que ele disse: esse paraibano, isso é doido. Isso é um doido, isso é um louco. Quem já se viu? Eu digo: olha aqui na Bíblia Sagrada, Elias orando para não chover. O Deus de Elias mudou? Não. Vamos caminhando, eu disse: para aí um minutinho. Estava tudo negro de chuva. Ele disse: rapaz, vai ser muita água de noite. Aí eu olhei assim, parei, olhei para a nuvem, peguei minha mão, apontei para a nuvem e disse: tu, ó nuvem, te detenhas em teu lugar, que a noite não caia nem orvalho enquanto eu estiver aqui, nesta cidade. Olha bem que audácia, olha bem que petulância, hein? Já pensasse o cara falar uma coisa dessa? Enquanto eu estiver aqui, mas não era eu, era Deus. Eu não sou Deus. Entenda aí, por favor, para depois vocês não começar
meter um cacete em mim dizendo que eu estou querendo ser Deus. Não. Eu estou falando da unção, da porção dobrada que estava na capa de Elias. E quem é que estava na capa de Elias? Quem era? O Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? Então eu disse, olha, enquanto eu estiver aqui nesses 4 dias, pregando a palavra do Senhor, pregando a mensagem do mensageiro de Deus, eu não quero, durante os cultos, que não caia nem orvalho do céu. Pode trovejar, pode relampear, faça o que quiser, mas a água não cairá. Assim diz o Senhor. Ponto. Pastor Vanderlei Costa olhou assim para mim e disse, você é doido. Você é louco. Vamos embora. Agora vamos colocar em prática agora. Vamos ver Deus em ação. O culto na quinta-feira à noite. Ficou tudo preto de chuva. Não caiu nem orvalho. Trovejava, relampeava, dava cada trovão que abalava as cadeiras da igreja. Mas não caía nem um pingo d'água. Na quinta-feira à noite. Só que quando a gente saía da igreja, quando terminava o culto, que os irmãos iam para casa, e que a gente chegava em casa, o pastor Vanderlei entrava, fechava o portão da garagem do carro, aí, puf, tome-lhe água. Chovia a madrugada todinha. Pronto. Aí passou o primeiro culto na quinta, na sexta a mesma coisa, e os irmãos foram indo para a igreja. No sábado a igreja lotou, não tinha mais lugar para sentar, ficava no meio da rua, nas cadeiras. E no domingo foi o encerramento da campanha. Nada de chuva. E lá no púlpito eu comecei a dizer, ô Vanderlei Costa, tá chovendo aqui dentro? Você viu cair algum pingo de... Vocês, irmãos, vocês vinham de casa, choveu alguma coisa, algum pingo molhou vocês? Não, não. Tá aí a palavra. O que é isso? É a palavra sendo executada. É a palavra de Deus em ação. Você precisa crer naquilo que você está falando em nome do Senhor. Né? Em nome de Yahshua, o Mashiach. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Messias. Então, a irmã Maria de Buritis, no Piauí, da fonte lá d'água, ouvindo esses testemunhos, eu disse, bem, eu vou pedir ao pastor Josemar para orar pela minha fonte, para que assim Deus possa abrir essa fonte d'água. Então eu fui e gravei um áudio, falando com a fonte. Ó fonte, o que foi que aconteceu que você parou de dar água? Pois tem uma serva de Deus lá embaixo que precisa da tua água para o plantio, para molhar a terra. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, que esta fonte volte a dar água em abundância, para que esses povos possam beber dessa água. Em nome do Senhor. E ela pegou, eu disse, pega esse áudio, suba até lá onde está a fonte. Chegue lá, coloque o celular na boca da fonte onde está seca. E ligue o celular, o áudio, para a fonte ouvir. Isso é coisa para doido. Esse Josemar, tu é doido, tu é louco. Tu tá ficando velho, tá ficando doido. Além de careca, doido. Tá bom, vamos lá com a minha loucura. E ela fez do mesmo jeito. A irmã Maria conta que subiu lá naqueles arbustos, de 4 horas da tarde, 4h30 da tarde, era mais ou menos 800 mil metros para chegar até lá, numa peleja danada, subindo ladeira por cima de pedra, por cima de os espinhos furando ela, os arbustos lá furando, e ela foi, e desceu, ou deixou lá a fonte seca. Quando passou uns 7 dias, ela disse, eu vou voltar lá nessa fonte. Aí subiu de novo, naquele desmantelo todo, naquele esforço todo. Chegou lá na fonte, tinha uma pedra na boca da fonte. E a irmã Maria disse, ó, essa pedra não estava aqui. E ela foi e tirou a pedra da boca da fonte. Aquela pedra
era Jesus. Eita, que eu fico querendo gritar. Algo dentro de mim que borbulha, como uma fonte. Algo borbulhando aqui dentro de mim. Eu estou contando isso para vocês, mas meu coração arde, a minha alma arde, ela queima. Eu estou com vontade, não sei nem do que, de fazer o quê. E ela disse que quando tirou aquela pedra, começou a borbulhar água, e borbulhava, e fazia... Ela começou a glorificar o santo nome do Senhor. E aquelas águas começaram a desembocar, a descer de lá de cima, para o sítio da irmã Maria. Ela chegou até a fazer uma encanação para a água. E hoje está aí. Ela já plantou milho, já plantou tomate. Ela mandou para mim as fotos. O que é isso? É a capa do Elias que está em mim, fazendo as mesmas coisas. Orar para as pessoas ser curadas, isso tem feito de montão. Orar para chover, quando lá em Guaratinguetá, a irmã Marta, a mãe de Denis, do irmão Denis de Ramatias, estava sofrendo com as queimadas, era muita queimada. Os pulmões dela, ela sempre sufocada, falta de ar, o ar seco. E tinha que ir para São Paulo, ela mora em Guaratinguetá, a uns 100 e poucos quilômetros de São Paulo. Ia lá para o Hospital das Clínicas, para tomar oxigênio, ficava lá internada, por conta da seca. E ela foi, pastor Josemar, e contou a situação. Aqui é muita seca, eu não suporto mais. Meus pulmões estão em tempo de fechar. Eu só vivo no Hospital das Clínicas. Eu peço ao Senhor, irmão, olha aí para que Deus mande chuva para apagar essas queimadas, porque tinha muitas queimadas lá em Guaratinguetá. Muitas queimadas. Tá bom, vamos orar. Aí gravei um áudio e orei e mandei para ela. Eu estava cuidando aqui no quintal, eu tinha umas galinhas aqui, e preparando os ninhos da galinha. Eram umas 4 horas da tarde, e colocando as telhas ali, para não molhar o ninho, onde a galinha ia pôr. De repente surgiu aquela nuvem negra, aqui agora está chovendo. Estão ouvindo aí o barulho da chuva? Então surgiu uma nuvem negra aqui em cima. Eu estava no quintal com a enxada limpando ali, para ajeitar o ninho da galinha. Surgiu aquela nuvem bem negra assim, em cima de mim. E eu disse, Niésia, corre, tira os panos aí do arame que vai chover. Olha aqui essa nuvem. E Niésia disse, é mesmo, corre, corre, corre. E caiu 3 pingos na minha cabeça. Eu digo, a chuva está aí. Mas aí, Deus vai e tocou em mim. Disse, você não pediu chuva lá para aquela irmã, lá de Guaratinguetá? Então fale com a nuvem. Meu irmão, eu não contei até 2 não, viu? Eu não contei até 2 não. É mesmo, Senhor. A água lá para Guaratinguetá, que a irmã está se acabando com as queimadas lá. Ela está precisando de chuva. Aqui no momento eu não estou precisando de chuva. Aí levantei as mãos. Apontei para a nuvem. Nuvem! Você se transporte daqui para Guaratinguetá, em São Paulo, que tem uma serva de Deus que está precisando lá das 2 águas para apagar aquelas queimadas e o ar que está seco ficar um ar úmido e melhor para ela respirar. Para ela respirar. Assim diz o Senhor. E ela já estava na cozinha, olhou aquele desmantelo lá no quintal e disse, homem, tu tá falando com quem? Acabei de falar com a nuvem. Passou. E eu continuei lá limpando os matos para ajeitar o ninho. Quando deu umas 15 para as 5 horas, olhei, cadê a nuvem? Ué, a nuvem desapareceu. Tudo bem. 2 dias depois a irmã Marta, tá aí a irmã Marta para confirmar isso, lá de Guaratinguetá, em São Paulo. 2 dias depois ela ligou, passou um áudio e disse,
Pastor Josemar, olhe, pastor, mas aqui caiu foi um dilúvio. Foi tanta chuva no mundo, em tudo que é lugar aqui, em Guaratinguetá, em Lorena, em tudo que é lugar aqui. As queimadas apagou, foi tudo. A água aqui, na minha rua, deu no meio da canela a água aqui. Eu pedi que chovesse, mas o senhor mandou um dilúvio. Eu digo para a senhora ver que Deus é Deus de abundância. Deus, quando Ele dá, Ele só dá muito. Ele é um Deus grande, Ele não é Deus mesquinho. Está aí os testemunhos. É isso que a capa de Elias está fazendo. E quantas coisas... Eu vou gravar aqui uma mensagem só de testemunho. Do que Deus faz. Não é que eu faço, não, que eu sou um lixo. Tira essa coisa, tira esse tal de Josemar da frente, mas coloca Deus. Então, essa capa, meu irmão, que está dentro da mensagem, na porção dobrada da dobrada, ela tem que funcionar. Não adianta você estar pregando o William Branham aí, pregando a mensagem, sem essa capa funcionar. Vocês vão só ficar ganhando dinheiro, mercadejando a palavra, enricando, e o povo aí tudo lascado, espiritualmente, são um saco vazio, e está aí a condição da mensagem hoje no Brasil. Coloca essa unção, coloca essa capa de Elias em ação. A unção sem ação não vale de nada. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.